Meus amigos, shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 9. Eu quero ler com você aqui, gente, dos versículos 20 a 23. Gênesis 9, do 20 ao 23. E hoje nós vamos encerrar nossa série Noé. Essa série que tanto nos abençoou, tanto falou o nosso coração. Eu sei que tem muita gente chegando aqui no canal, aqui nos devocionais. E se você está aqui hoje pela primeira vez, olha, assiste esse devocional e depois vai ver os outros anteriores. Nós tivemos aqui uma semana estudando a vida de Noé e todos esses devocionais foram muito preciosos para as nossas vidas. A série Noé, ela encerra hoje, mas os nossos devocionais, eles permanecem diariamente, segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Enquanto Deus nos der vida, saúde e um pacote de dados para fazer a transmissão, a gente vai estar aqui fazendo os devocionais, tá bom, gente? Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 23, diz assim, ó. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Olha só, nesse texto aqui, se você continuar lendo, você vai ver que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã comete esse ato, terrível, que a gente vai falar aqui no futuro, perdão. Ele fala nos próximos minutos aqui no devocional, que é futuro de qualquer jeito. Mas você vai ver que Noé, ele amaldiçoa o filho de Cã, que é Canaã, tá? Então, o filho de Noé comete algo vergonhoso e Noé amaldiçoa o neto. Tchau, como assim? O que aconteceu? Polêmico isso. Isso aqui daria um outro devocional. Então, para você que está curioso sobre esse tema, tem um vídeo aqui no nosso canal, um devocional que eu fiz, que o nome é Olhando com os Olhos de Cristo. Tá bom? Coloca assim, Olhando com os Olhos de Cristo, devocional Tiago Batista. Vai aparecer um devocional que fiz em 2023. Vou até fazer novamente esse ano para poder atualizar, né? Eu estou com um celular melhor para fazer transmissão, um microfone melhor. Até o óculos vai estar diferente lá se você for assistir. Mas é um devocional onde eu me debruço sobre isso e eu explico por que o neto de Noé foi amaldiçoado, já que o filho é quem cometeu o erro, tá bom? Então não vou tratar disso hoje, mas se você tiver curiosidade, coloca aqui no canal Olhando com os Olhos de Cristo, devocional Tiago Batista, e vai aparecer ali um devocional que eu fiz falando sobre esse tema. Mas hoje aqui, gente, para encerrar nossa série, nós estamos aqui falando sobre Noé pós-dilúvio. Noé já entrou na arca, Noé já saiu da arca, Noé passou mais de um ano na arca, sabia disso? Tiago, eu pensei que foram só 40 dias, não, 40 dias foi o dilúvio. Noé entra antes do dilúvio e, claro, é necessário que as águas abaixem para que Noé volte a pisar, em terra sólida. Então ele passa mais de um ano na arca. Quando ele sai da arca, Deus dá a ordem para ele e para os filhos dele para serem férteis, para se multiplicarem, para crescerem. A mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva no Éden, Deus falou para Noé em Gênesis 9. Lá no início do capítulo você vai ver isso. Mas aqui está citada uma história muito interessante. Se você for comigo lá para o final do capítulo, Gênesis 9, 28, diz assim, ó, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Então note, depois do dilúvio, o cara viveu 350 anos, mas só tem essa história dele. Então, de todos os 350 anos que ele viveu, Deus só quis que estivesse registrado em Gênesis essa história que a gente vai comentar, porque ela traz lições muito ricas. Nós somos muito abençoados nessa série Noé, porque Noé ele nos ensina fé, ele nos ensina obediência, ele nos ensina perseverança, ele nos ensina muitas coisas preciosas. Mas mesmo sendo um grande herói da fé, Noé, ele era vulnerável. E isso, na verdade, gente, é uma grande lição. Uma grande lição. Se você vai para assistir o conteúdo de alguns coaches por aí, você vai ver que eles enfatizam sempre uma motivação no sentido de que, olha, você precisa se ver como alguém forte, como alguém valente, como alguém grande, como alguém consegue. Ele vai lhe exaltar suas qualidades. E isso, num contexto certo, determinado contexto, isso tem muito valor e é muito importante sim, tá? Tem muito valor.
Você que é pai, que é mãe, você sabe disso. As palavras de afirmação sobre seu filho, sua filha, são muito importantes. Filho, você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você pode, você consegue, isso é muito bom. Agora, é necessário também enxergar as nossas vulnerabilidades, porque nós não temos só ponto forte, gente. Nós temos pontos fracos também. E, na verdade, enxergar as vulnerabilidades, entendê-las, aceitá-las, é uma grande força que nós temos. Por quê? Porque uma vez que enxergamos o que é vulnerável em nós, nós conseguimos fugir das situações que exploram aquela vulnerabilidade. Vou até repetir e falar devagar para você entender. Uma vez que nós reconhecemos as vulnerabilidades que existem em nós, nós conseguimos mapear e fugir de situações que exploram essa vulnerabilidade. Tá bom? Então, isso é tão sério na Bíblia, que quando a Bíblia fala do embate entre os filhos de Deus e o diabo, lá na carta do apóstolo Tiago, fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse devocional, inclusive, que eu fiz ano passado, sobre esse versículo, foi um dos mais poderosos, na minha opinião. Um dos Deus mais falou, assim, de modo poderoso, através desse versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tá salvo aqui no canal. Você pode ser ministrado por isso também. Agora, quando Deus fala da relação entre os filhos dele e o pecado, Deus manda fugir. Fugir de toda aparência do mal. Tiago, o que é fugir da aparência do mal? Meu irmão, você está numa roda de conversa com seus amigos. A conversa está de boa. Daqui a pouco a conversa desandou para um assunto, um tema, uma situação, um tom que não tá bacana. Olha, parece que a coisa vai ficar ruim aqui. Foge. Foge da aparência do mal. Satanás você enfrenta. Do pecado você foge. Satanás você enfrenta. Do pecado você foge. Tem alguns praticantes de jiu-jitsu que assistem aqui o devocional, né? Então, Satanás, quando ele vem contra você, no jiu-jitsu, você, né, abraça ele, derruba, passa a guarda, monta, sai no braço, ou faz ali um estrangulamento da montada, finaliza ele e vence. E o pecado, Tiago? Não, do pecado você foge, sai correndo. Se você é boxeador, olha, se o diabo vier contra você, jab direto, cruzado, gancho, nocauteia ele. E o pecado, Tiago? Não, do pecado você foge. Você quer do karatê, Satanás veio contra você, dá um maigeri, dá uma voadora nele, meu, um chute voador, um chute giratório. Nocauteia ele, acaba com ele. Mas se o pecado vier, Tiago, cai fora em nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. E o pecado? Fuja da aparência do mal. Nós não temos estrutura para enfrentar o diabo, para enfrentar o pecado, partindo para cima dele, entende? Você não tem estrutura para isso. Você então precisa vencer o pecado fugindo dele. Essa é a estratégia que a Bíblia nos dá, porque a nossa natureza carnal, enquanto nós estivermos vivos, ela estará em nós. E ela está lá sempre pronta para você despertá-la quando precisar. Deixa eu te dar um exemplo. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já tiver passado por isso, confirma para mim no chat se você já passou por isso. Você vai num culto, rapaz, aquele culto abençoado, cheio de Deus, Thiago, a unção do Senhor, rapaz. O louvor foi uma bênção, Thiago, chorei o louvor todo, a palavra, meu Deus. Parecia que o pregador, a pregadora sabia o que eu tinha passado naquele dia. Alguém contou minha vida para ele, com certeza. Foi um mover de Deus, uma graça, uma atmosfera, parecia que eu estava no céu, um negócio assim, fantástico. O culto foi uma bênção, a conferência foi uma bênção. Mas eu cheguei em casa, tive uma discussão com alguém, recebi uma mensagem no WhatsApp, rapaz, eu cheguei cheio da presença de Deus e já fui para a carne em 5 minutos. Confesse, isso já aconteceu com você. Porque isso acontece com todo mundo. E isso é evidência de que, por mais que você se encha do Espírito de Deus, existe uma natureza carnal dentro de você que, se você não vigiar, ela se levanta mesmo. Se levanta mesmo. É claro que quanto mais você vai se enchendo de Deus, mais força você tem para governar essa carne. Mas ela está aí. Você não pode vacilar. Você não pode achar que chegou num ponto de, não, Thiago, eu sou incaível, entendeu? Nada vai acontecer comigo. Cuidado.
A Bíblia fala duas coisas muito sérias. Primeiro, aquele que está de pé, olhe para que não caia. A Bíblia não fala assim, olha, se você tem 30 anos sem cair, então fica de boa, porque já estabilizou. É igual concurso público, né? Passou pelo probatório, estabilizou, não vai acontecer nada. Não. A Bíblia fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Primeira coisa. A segunda coisa é, a soberba precede a queda. O que é a soberba? Aqui daria um outro devocional, né? Mas a soberba, ela te faz você se achar mais do que o que você é. Você se acha, está se vendo mais do que você é. Você se acha mais poderoso, mais forte, mais isso, mais aquilo. Você está soberbo. A soberba precede a queda. A soberba é tipo quem já viu aqueles vídeos? Tem um lugar assim totalmente enlameado, né? Quando tem chuva, às vezes acontece esses vídeos. O local está totalmente enlameado, encharcado. E aí fica uma fila de carros esperando a água baixar. O primeiro motorista pensa ali, bom, eu não vou passar aqui porque eu não sei se tem buraco, eu não sei como é que tá a pista aqui, eu não vou passar. Aí o outro também pensa, não, eu não vou passar. Aí o outro também pensa, eu também não vou passar. Aí fica aquela fila de carros esperando. Aí tem sempre um corajoso. O corajoso que está irritado, que precisa passar, que precisa chegar em tal lugar, que precisa não sei o quê. Ele vai passar, de repente tem um buraco ali que ele não viu, caiu. Ele achava que ia conseguir. Ele estava tendo uma visão enganosa sobre o carro dele. Você entende? Então, nós precisamos muito vigiar e entender que conhecer as nossas vulnerabilidades é, na verdade, um gesto de força. Compreende? Você vai ficar mais forte quando conhecer as suas fraquezas. Eu gosto muito de luta, né? Para quem está chegando agora no devocional, sempre dou muito exemplo de luta aqui. Nesse devocional eu acabei de dar o exemplo de luta. Mas, como eu gosto muito de luta, eu gosto de estudar os lutadores, estratégias. É interessante que sempre, quando um lutador ele vai fazer uma estratégia, ele vai sempre buscar os pontos fracos, ele vai maximizar os pontos fracos do adversário, ele vai minimizar os pontos fracos dele. Então você vai lutar MMA, que é a mistura de muitas lutas, né? Tem a luta em pé, onde você troca golpes em pé, tem a luta de chão e tem a luta de grade. Você tenta derrubar o adversário. Então tem atletas que são melhores em pé, são melhores no chão, e eles falam, olha, a minha intenção nessa luta é levar o meu adversário para o chão, porque no chão eu consigo me garantir ali. Já outros atletas falam, não, a minha intenção é manter a luta em pé. Se eu cair no chão com ele, vai ficar difícil eu ganhar. Então, reconhecer a área onde você é mais fraco te ajuda a tomar providência sobre aquilo para evitar situações que explorem a tua vulnerabilidade. Noé não vigiou, tomou um negocinho a mais, né? Ficou ali embriagado, nu, e ele causou uma situação muito embaraçosa. E essa situação embaraçosa, ela está registrada aqui no versículo 22 e 23. Perdão, gente. E aí vocês vão ver aqui que no versículo 22, Cã, que é um dos filhos de Noé, Cã ele tem uma atitude que a Bíblia vai condenar. Você vai ver que é algo que não era para ele ter feito. Diz assim, versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Observe. Se você for estudar esse texto no original, esse texto é bastante polêmico, tá? E todo texto da Bíblia que é bastante polêmico, tem muito estudo, muito aprofundamento, você vai ver que tem várias linhas teológicas tentando ali explicar o que é que esse texto quis dizer. Esse texto, inclusive, é um texto polêmico, é um texto que tem várias linhas teológicas tentando explicar o sentido desse texto. O sentido mais suave é esse aqui que você está vendo. De que Cã, ele viu a nudez do pai e ele foi contar aos dois irmãos caçoando da nudez do pai. Então ele desonrou o pai, porque ver a nudez do pai já era algo ruim. Na verdade, ele viu o pai no estado ali, né, completamente degradante, estava nu, estava bêbado, estava jogado. Ele vai zombar do pai. Essa é a interpretação mais suave. Mas existem linhas teológicas bastante sérias, não são linhas aleatórias, não, linhas bastante sérias, que vão mostrar, falar assim, ó, Thiago, se você for ver no original do hebraico antigo, como foi escrito aqui, a ideia do texto é dar a entender que Cã, ele fez alguma coisa com o pai ali que não foi boa. Não foi só dar risada da nudez do pai, foi alguma coisa mais pesada, se é que você me entende, né? Então, a linha que você quiser seguir vai denotar que Cã fez algo ruim. E aqui tem uma grande lição pra gente. Qual foi o erro de Cã? Cã, ele viu o estado degradado do pai e ao invés de ajudar,
ele zombou. Eu tô indo na linha mais suave, tá? Se fosse na mais pesada aqui, meu Deus, aí seria até outra abordagem. Mas ele não teve uma boa atitude, ele se aproveita do estado do pai e tem uma atitude ruim. Aqui eu quero trazer uma ministração para o seu coração. Você já reparou que notícia ruim corre rápido, notícia boa demora? Quando alguém cai, meu Deus, fulano de tal caiu. Sai em todos os grupos de WhatsApp, nos sites, as notícias correm muito rápido. Mas quando Deus restaura alguém, ninguém sai contando, né? Quando você acerta, ninguém fala nada. Quando você erra uma vez, o mundo cai em cima de você. Só que eu não quero te colocar como vítima nessa história, não. Eu quero trazer para reflexão o fato de que muitas vezes nós temos a mesma atitude de Cã, de zombar de pessoas que estão no estado degradado. Tiago, será que eu? Eu não, Tiago, talvez outra pessoa, mas eu jamais. Cuidado, cuidado. Porque às vezes existe um sentimento no nosso coração, isso é carne, isso é humanidade caída, um sentimento no nosso coração que se agrada em ver outra pessoa num estado pior do que o nosso. Sabe por que a gente se agrada disso? Porque aí a gente aponta o holofote para o outro e tira o holofote da gente. Quando alguém fala assim, não, você errou nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Mas fulano errou mais. Você está empurrando o holofote para lá. Fala, olha, não olha para mim não, olha para fulano. É uma tentativa de se esconder. E nisso, inconscientemente, muitas vezes a gente se alegra em ver o outro no estado degradado. Aí vem agora a atitude dos outros dois filhos de Noé. Mas, versículo 23, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Qual a diferença aqui? Cã, ele olha o estado do pai e zomba. Sem e Jafé olham o estado do pai e vão lá e têm uma atitude de misericórdia. Eles cobrem o pai. Gente, eu sei que o mundo ele está cheio de haters, cheio de pessoas odiosas, cheio de pessoas que só estão esperando você cometer isso aqui de deslize para acabar com sua vida. Não se iluda, não se iluda. Tem gente que está do seu lado, que diz que é seu amigo, que tira sorrisinho com você, que faz e acontece com você, que assim que você cometer o mínimo erro, vai ser a primeira pessoa a acabar com tudo. Até anunciar o que você fez ou o que aconteceu com você. Não se iluda. Tiago, você teve alguma revelação? Não, isso aqui é uma coisa óbvia. Qualquer pessoa em bom senso vai perceber que isso é algo muito comum na humanidade. Justamente pelo que eu expliquei. Isso é um anseio do coração caído, é ver o outro pior do que você. Mas Deus nos chama para nós termos um coração misericordioso. Quando você vê alguém no estado de miséria, faça com essa pessoa o que Deus fez com você. O que Jesus fez com você. Porque quando Jesus me encontrou, te encontrou, nos encontrou, ele nos encontrou também em completa miséria. Tem até aquela música do Kleber Lucas, né? Ele canta assim, desafeiçoado, pobre, cego e nu, um tanto esquisito, pouco nobre. Ele começa a trazer uma conotação ali de uma pessoa que está completamente sem qualidades, sem nada para oferecer. Assim que Deus nos encontrou. Você não tinha nada para oferecer para Deus. E no seu pior estado, Deus te amou. Hoje você vê nas redes sociais muita gente falando sobre a melhor versão, a melhor versão, a melhor versão. Não estou condenando não, pelo amor de Deus, tá? Eu também uso esse termo muitas vezes. A sua melhor versão, assim, 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 assim. Mas Deus nos amou na nossa pior versão. Observe, Deus tem compromisso com a nossa melhor versão. Mas Ele nos amou na nossa pior versão. Eita, glória a Deus. Olha que coisa linda. Deus, Ele tem compromisso com a sua melhor versão, mas Ele te amou na sua pior versão. E é interessante que esse gesto que os irmãos de Cã, os filhos de Noé, Sem e Jafé, quando eles pegam uma capa para cobrir a nudez do pai, para cobrir a vergonha do pai, isso me lembra de um versículo do Novo Testamento. Eu quero ler com você para fechar esse devocional e fechar a nossa série. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Abre comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó.
Depois apareceu uma propaganda aqui do nada, meu Deus. Deixa eu ajustar aqui que eu tô lendo no computador, gente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é que o amor faz, gente? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que é que Sem e Jafé fizeram com a nudez de Noé? Eles cobriram. Que eles foram com cuidado, não foi de qualquer jeito. A Bíblia fala que eles foram de costas, para não ver a nudez do pai. Chegaram lá, cobriram o pai. E aí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, fala que um amor intenso cobre uma multidão de pecados. Quando a Bíblia fala que cobre uma multidão de pecados, gente, não é no sentido de acobertar, no sentido de, olha, vive tua vida errada aí que eu vou esconder aqui debaixo do tapete. Não é isso, não. É no sentido de encontrar alguém que está ferido e tratar. Alguém que está com frio e cobrir. Alguém que está com necessidade e sanar aquela necessidade, suprir aquela necessidade. O amor de Deus fez isso por nós, portanto, quando encontramos alguém no estado de vergonha, de miséria, precisamos repetir aquilo que Deus fez conosco. Ah, Tiago, fulano não merece, você merecia? Quando Deus libera a sua graça sobre nós, interessante que essa semana eu estou compartilhando as anotações escritas do devocional no grupo, né? E eu não lembro agora, rapaz, exatamente quem foi que compartilhou no Instagram, mas uma das pessoas que estão aqui no devocional, me perdoa, agora estou em dúvida de quem foi. No devocional compartilhou no story, né, o nosso devocional, e colocou justamente esses significados. O que é graça? Graça é você receber o que não merece. Misericórdia. Misericórdia é você deixar de receber uma punição que você merecia. Então, quando Deus nos encontrou, a gente não merecia nada. É esse modelo, é esse padrão de amor que Deus nos convida a termos pelo próximo. É esse modelo de amor que Deus quer despertar em nós, para que nós possamos replicar aquilo que Ele fez conosco. E isso é, na prática, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E glória a Deus, eu quero fechar esse devocional agora, essa série com você, orando contigo. Gente, quem foi abençoado pela série Noé? Olha, eu tive aqui que lidar durante todos os dias com a grande tentação de falar outras coisas. Essa série é muito rica, esse texto é muito rico. A gente teve que fazer realmente uma série mais enxuta para a gente começar aqui, dar o pontapé inicial nessa nova temporada. E eu tenho certeza que Deus te abençoou muito e vai te abençoar também através dos próximos devocionais. Vamos orar, gente? Vamos orar? Eu oro para que o Senhor Deus, Ele faça com que essas sementes, né, de mensagem, elas estejam no seu coração. Nós vamos orar agora para que cada uma delas esteja solidificada e não tenha dúvida. Se você recebeu no teu coração essa semente de palavra, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai ser uma árvore de bons frutos na sua vida. Creia nisso. Antes de orar, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Você também que não está a primeira vez, mas não se inscreveu, se inscreve, vem com a gente. É importante você se inscrever no canal. E eu sempre deixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado um link para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Esse grupo é para quê, Tiago? É para bater papo todo dia, para a gente se conhecer, para marcar uma reunião? Não, calma, segura. É um grupo fechado. Ninguém nem sabe quando você entra ou você sai. É um grupo fechado. Só para você receber na palma das suas mãos o link dos devocionais, tá bom? Então isso ajuda você a permanecer constante conosco. E esse link eu sempre deixo no comentário fixado e na descrição da nossa transmissão. Ontem, inclusive, eu acabei esquecendo de deixar no comentário fixado, acabei colocando durante o dia, mas caso você não encontre em algum momento no comentário fixado, tá também na descrição. E um detalhe, o grupo é fechado, tá? Não tem conversas paralelas, mas você pode adicionar outras pessoas que vão receber também o link desses devocionais. Fique à vontade para isso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses dias onde o Senhor tanto nos ensinou sobre fé, sobre persistência, sobre perseverança, sobre obediência. E o Senhor hoje nos ensina, Pai, a olharmos o outro com misericórdia. O Senhor nos ensina que, por mais linda e profunda que seja a nossa caminhada, nós temos vulnerabilidades. Meu Deus, a Tua palavra diz
o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Ó Pai, que a nossa fraqueza não seja uma plataforma de queda, não seja uma plataforma de escândalos, mas seja uma plataforma onde a sua graça nos sustenta. Coloca em nós, Pai, o teu amor, para que nós possamos amar o outro que precisa de nós, com o amor que o Senhor teve conosco. Quando nós não merecíamos, o Senhor nos amou e o Senhor nos salvou. Nos ajuda a caminharmos para este nível. Eu sei que tem pessoas que talvez não consigam sair desse devocional com esse sentimento. Talvez tenham a informação na mente, mas não conseguem amar nesse nível ainda. Senhor, eu te peço, Pai, porque só Tu para ensinar ao nosso coração isso. Não há professor, não há político, não há ideologia, não há nada além do Senhor que pode nos ensinar a amar dessa forma. Eu te peço, nos ajuda, nos ensina, porque essa é a maior bênção que a gente pode ter. Um coração transformado por Ti, um coração parecido com o coração de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço uma bênção, teu favor especial sobre a vida de cada um dos que estão aqui orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um comentário aqui sobre como Deus te abençoou nesse devocional e nessa série. Seu comentário é muito importante. Eu sempre respondo todos os comentários que são feitos aqui. E claro, você já sabe, tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.